Uma equipe com atores vencedores do Oscar, um diretor indicado 2 vezes ao prêmio e um roteirista também indicado era para ser sinônimo de um filme de sucesso. Especialmente porque essa obra adaptava uma saga de livros que já tinha conquistado uma legião de fãs. Mas, ao invés disso, O Sétimo Filho foi uma desgraça cinematográfica que o estúdio já sabia que ia dar um tremendo BO antes mesmo de estrear. Como é que isso aconteceu? Vem comigo entender essa história que tem até empresa falindo no meio, tá? Oi galera, eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje é dia da gente falar, cara, de uma desgraça cinematográfica. Na maioria das vezes que a gente fala de livro que virou filme, a gente fala de uma adaptação que não segue bem o material base, mas ainda assim consegue se sustentar como uma obra própria e até trazer algum entretenimento, não é verdade? Porém, esse não é o caso de O Sétimo Filho. Esse filme aqui é o Filho Bastardo, que foi feito numa noite de bebedeira que envolvia o The Witcher, o Senhor dos Anéis e o Aprendiz de Feiticeiro, mas que ele é tão ruim que ninguém quer assumir. Vamos conferir essa jossa e se você já conhece aqui o canal, não esquece de deixar aquele like gostoso, já é? Agora, se você tava morando em Marte em 2014, chegou nos cinemas O Sétimo Filho, um filme que teoricamente adaptava o primeiro livro da saga The Spook's Apprentice, ou como foi traduzido para o Brasil, O Aprendiz do Caça-Feitiço. Essa era uma saga infanto-juvenil com tons mais sombrios, escrita pelo Joseph Delaney, que acabou tendo um determinado sucesso e, portanto, deu origem a uma cacetada de livros. No filme, a gente acompanha a história do Gregory, um velho que fala de um jeito insuportável. The trick is not to spill. You leave Malkin to me. My compliments to the cook. Mas que a galera perdoa essa chatice porque ele é um caçador de monstros, mais especificamente de bruxas. Quando a terrível bruxa má Malkin foge da prisão que o Gregory a tinha colocado, ela busca vingança, mas só contra o aprendiz dele, que não tinha nada a ver com essa história, e depois ela foge sem explicação. Sem um aprendiz, o Gregory vai até uma cabana e compra um novo, o sétimo filho de um sétimo filho, porque isso aparentemente quer dizer algo aqui. E é assim que o Tom se junta ao mestre e eles partem numa missão para derrotar a bruxa má antes que a próxima lua de sangue ocorra, porque se eles não fizerem isso, a bruxa Malkin se tornará invencível. Bruxa má, dragão, velho guerreiro, aprendiz que não sabe de nada, lua cheia, ou seja, todos os elementos mais batidos e mais repetidos possíveis numa aventura sem um pingo de criatividade. Não são bons sinais, porém também não transforma essa história automaticamente em algo ruim, tá? A grande questão é como utilizar esses clichês, porque se bem feito pode sim se extrair uma boa história desse tipo de aventura formulaica. E nesse caso especificamente aqui, sabendo do pedigree da galera que tava trabalhando nessa produção, era de se esperar que sim, uma boa história poderia sair daqui. Isso porque o filme tava nas mãos do diretor Sergei Bodrov, um cara que tem no seu currículo 2 indicações ao Oscar de melhor filme estrangeiro, e a equipe de roteiristas também não era pouca bosta não, tá? A gente tinha o Steven Knight, que também já foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original pelo filme Coisas Belas e Sujas, além de ser o criador da aclamada série Peaky Blinders, e junto dele estava o Charles Leavitt, de Diamante de Sangue, e o Matt Greenberg, de 1408. Não é possível, cara. Eu tenho a suspeita que alguém aqui perdeu alguma aposta enquanto estava bêbado e teve que pagar ela fazendo o pior filme possível com O Sétimo Filho. Bom, não dá pra saber o que passou na cabeça deles, mas o que eu posso te falar é que esse projeto aqui foi tão ruim que até mesmo a Warner, que estava preparada pra distribuir esse filme aqui, acabou meio que deixando ele de lado e passou a bola pra frente. Mas eu já falo disso. Porque pra gente poder chegar lá, primeiro a gente precisa entender o caos que rolou com os efeitos visuais desse filme aqui. O Sétimo Filho era uma produção da Legendary Pictures, uma produtora que tá bem acostumada a fazer grandes blockbusters, como foi Interestelar, a trilogia do Batman do Nolan e mais recentemente de Duna. Procurando fazer uma grande saga de fantasia também, o estúdio financiou a produção de O Sétimo Filho e fez um acordo com a Warner para distribuí-lo. E apostando que isso aqui seria um grande blockbuster de fazer muita grana típico desse estúdio aqui, veio uma galera de peso pro elenco. O oscarizado Jeff Bridges fez dupla com a também oscarizada Julianne Moore, além do Príncipe Caspian, do Jon Snow e do Jim
Djimon Hounsou, que, coitado, é um bom ator, mas ele não pode ver um filme de fantasia ou de ficção científica ruim que ele corre pra atuar, cara, é impressionante. Bom, com esse elenco estrelado definido e sem nenhum grande problema durante as filmagens, a ideia da Legendary Pictures era fazer o filme estrear em fevereiro de 2013. Só que aí a gente teve o tal problema com os efeitos especiais desse filme. Isso porque essa parte da produção tava a cargo de uma empresa que parece brasileira, mas não é, que era a Ritmo e Rouet. Essa empresa aqui, ela era bem grande, tá acostumada a trabalhar com blockbusters e inclusive levou o Oscar pra casa com A Vida de Pi lá em 2012. O problema foi que 3 semanas antes deles levarem essa estatueta pra casa, a empresa simplesmente deu entrada com pedido de falência. Ué, mas como é que isso aconteceu? Pois é, foi exatamente essa pergunta que muita gente se fez na época. Tanto é que essa situação causou um grande alvoroço lá em Hollywood e iniciou um debate sobre a indústria do VFX no cinema. Afinal, como podia uma gigante desse tamanho que tinha vencido o Oscar tá ao mesmo tempo falindo e demitindo todos os seus funcionários? Por conta disso, protestos aconteceram e evidente que o trabalho que tinha que estar sendo feito em Sétimo Filho tava lá parado esperando essa situação se resolver. O Peter Jackson, diretor da trilogia original lá do Senhor dos Anéis dos anos 2000 e fundador e dono de uma empresa de efeitos visuais, tentou explicar um pouco do porquê que isso estava acontecendo naquela época. Ele disse que existia muita competição entre as empresas de efeitos visuais e que isso era algo que fazia com que a indústria se aproveitasse dessa situação, algo que deixava as empresas trabalhando com margens de lucro muito pequenas. E um outro problema acabava sendo a falta de comunicação clara por parte dos estúdios, o que fazia com que muito do trabalho dos efeitos visuais fosse jogado fora ou alterado, algo que por sua vez levava a centenas de milhares de dólares desperdiçados. E para piorar ainda mais essa situação, o que você acha que as grandes empresas estavam fazendo nessa época? Pois é, elas estavam cada vez mais procurando mão de obra barata que não estivesse localizada necessariamente ali nos estúdios dos Estados Unidos. E esse barril de pólvora todo acabava resultando exatamente no fechamento de diversas empresas que trabalhavam com efeitos visuais. Aliás, tem uma foto bem interessante dessa época aí, dos protestos, que a gente consegue ver um cara com uma plaquinha dizendo: "Meu trabalho foi terceirizado", que nesse caso aqui queria dizer que tinha sido transferido para outro lugar onde os estúdios conseguissem pagar menos pelo trabalho da galera que trabalhava nessa área. E isso, aliás, é um problema que não se resolveu nem naquela época e também não tá resolvido hoje. Tanto é que nem faz tanto tempo assim que a gente teve um outro bafafá rolando com a galera de efeitos visuais também, só que dessa vez ali na produção dos filmes de Homem-Aranha no Aranhaverso. Esse caos todo bagunçou completamente a agenda do lançamento do filme, porque os caras simplesmente não sabiam o que iam fazer com ele naquele momento. A solução só veio quando a Ritmo e Rouet recebeu uma injeção de 5 milhões de dólares para poder terminar os trabalhos nesse filme. Por conta dessa história toda, o filme acabou sendo adiado para outubro de 2013 e depois mais uma vez para janeiro de 2014. Só que é o seguinte, ser o filho caçula é bom, mas se você é o 7º filho, aí, meu irmão, aí tem 6 na tua frente, ninguém nem vai lembrar quem é você. No final de 2013, o acordo de distribuição da Warner com a Legendary estava para expirar. E a Warner não fez questão nenhuma de continuar com esse projeto aqui e ele acabou meio que ficando no limbo por um tempo. Quem chegou para assumir essa bomba aqui foi a Universal. O porquê disso eu nunca vou saber, uma vez que esse filme já era visto como uma bomba internamente lá pelos estúdios. E eu trago recibos disso, tá? Eu não faço fofoca não. Quer dizer, até faço fofoca, mas nesse caso aqui a gente tem uma evidência bem clara disso. O que aconteceu é que na época o Thomas Tull, que era o CEO da Legendary, fez um write-down de 85 milhões do filme antes dele ser lançado. Olha, eu não sou de finanças, mas o write-down é basicamente uma técnica que os estúdios usam para reduzir o valor que eles precisam pagar em taxas sobre algum produto. O estúdio vai lá, declara que o filme não vai gerar lucro e aí eles reduzem o valor estimado desse produto, o que significa, por sua vez, que eles vão ter que pagar menos taxas em cima dele. Claro que tem um monte de critérios em cima disso, isso aqui é uma coisa bem simplificada, até porque eu não sou contador, tá? Se tiver alguém de contabilidade aí pode falar melhor disso nos comentários. Mas o ponto aqui é que o próprio CEO da Legendary já estava oficialmente declarando que ele entendia que esse filme aqui não ia gerar nenhum tipo de lucro como eles estavam prevendo e, portanto, ia ser um tremendo fracasso quando ele chegasse nos cinemas.
E depois dessa jornada toda, o sétimo filho sim chegou nos cinemas e sim, ele foi uma grande vergonha, cara. O filme estreou na quarta colocação das bilheterias, trazendo somente 7 milhões de dólares. O sétimo filho tinha custado 95 milhões de dólares e arrecadou somente terríveis 114 milhões. Ou seja, não pagou nem a pizza do final de semana da Legendary. E cara, a resposta para esse filme aqui ter ido tão mal é uma só. O filme é muito ruim. Ele tá com 12% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes e 34% do público, além de uma nota 5.5 no IMDb. E eu arrisco dizer que essa nota de 5.5 é até alta, tá? Porque, gente, mesmo que não tivesse toda aquela crise lá dos efeitos visuais, isso aqui dificilmente ia ter salvação. Isso aqui me parece que foi um blockbuster feito de qualquer maneira, feito de qualquer jeito, só pra poder arrancar uma grana da galera e surfar ali no hype de Game of Thrones, que ainda tava em alta na época. Pra vocês terem uma noção, o autor do livro, quando foi assistir pela primeira vez o filme, porque ele não tava envolvido nessa produção, ele teve que perguntar pra galera do estúdio o que diabos um dragão estava fazendo no filme, porque o livro não tinha dragão. Então assim, já dá pra ver o cuidado que eles tiveram pra fazer essa adaptação, porque não só eles enfiaram uma criatura que não existia nos livros, como eles também enfiaram a criatura mais genérica, mais clichê possível e que, claro, tava em alta em Game of Thrones. E olha, o que esse filme falta em criatividade, ele compensa com excesso de autoestima, tá? É uma autoestima invejável que eu queria ter pra mim. Ele se leva super a sério, como se estivesse entregando uma história épica, profunda, com dilemas morais, personagens fazendo escolhas difíceis. Só tem um probleminha aqui. Esse filme não faz sentido do primeiro minuto até o seu final, gente. Mas vamos lá, vamos tentar embasar um pouquinho isso aqui, porque eu acho que quando a gente fala de algo que não gosta, e até de algo que gosta, é importante a gente tentar argumentar pra gente não ficar nessa subjetividade abstrata. A minha primeira grande pergunta é: por que que esse personagem principal embarca nessa jornada? Qual que é a motivação dele? O filme mostra um velho chegando na casa dele, procurando o tal sétimo filho do sétimo filho pra levar ele como aprendiz. Só que assim, esse filme não estabelece em momento algum por que que tem que ser o sétimo filho, mas beleza, vamos aceitar isso e vamos perguntar de novo, por que que esse personagem se junta ao Gregory? Por que que a família vai aceitar isso se os outros aprendizes dele simplesmente morreram? O filme nem estabelece se esse tal caçador é um cara respeitado pela sociedade, se as pessoas temem ele, se eles são obrigados a aceitar o pedido quando é feito. Não tem absolutamente nada aqui. Ou seja, para todos os efeitos, essa cena aqui não passa de um velho aleatório entrando na cabana de uma família e comprando um garoto para levar com ele. E por que é que o Tom aceita isso? Ele não tem um sonho de embarcar numa aventura, não tem um desejo de vingança, não tem uma profecia em cima dele, uma responsabilidade que ele tem que assumir, não tem nem a vontade de ser um guerreiro. Você aí aceitaria um velho aleatório entrando na tua casa e falando que vai te comprar, e não só isso, te levar pra uma aventura onde você provavelmente vai morrer? E outra, cara, pra que é que ele precisa de um aprendiz se ele faz tudo sozinho no filme? I fight him alone. I prefer not to split the reward. E aí, conforme você vai assistindo, essas perguntas vão se acumulando com outras. Por que é que o Gregory quer um aprendiz e não quer ensinar nada pra ele? Enough. No more questions. Por que é que essa armadura acorda do nada pra matar o Tom? Ah, mas era só pra fazer uma cena de ação legal, cara. Deixa de ser chato. Não, beleza, mas então por que é que não fez uma cena de ação legal? Porque a cena é: a armadura tenta dar 3 espadadas no cara, errou todas, e quando ela teve a chance, ela fez isso aqui. E o pior é que a resolução dessa luta aqui é talvez uma das menos inacreditáveis que o filme apresenta. Have you no honor? O mocinho tá lá, perdeu a luta e simplesmente manda um: Ah, cara, você não tem honra não, pô. Me dá uma chance aí, deixa eu ganhar isso aí, pô. Nunca perde a graça. E cara, eu vou te falar que esse Geralt da Shopee perder a luta faz todo sentido, porque ele é um tremendo de um incompetente. A gente vê o filme inteiro uma bruxa inexperiente seguindo ele e o aprendiz e fazendo a cabeça do garoto. E aí eu tenho que me perguntar, se ele não consegue nem perceber essa bruxa inexperiente, o que é que tá impedindo a bruxa amor, a mais poderosa de todas, de simplesmente seguir os caras e tacar o pau neles quando ela tiver afim? Especialmente porque o que o filme me conta é que ela sabe fazer possessão
possessão demoníaca, cura, se transformar em dragão, sugar a força vital dos outros, encantar os homens, até mudar a realidade ela consegue. Mas mesmo assim, ela fica lá vagabundeando, fazendo nada, matando o próprio aliado, ao invés de ir lá e pegar o cara que não consegue nem detectar uma bruxa menos poderosa que ela. Bom, essa resolução de conflitos acontece porque o roteiro sabe que os mocinhos precisam vencer sem ter nenhum tipo de consequência, só que ele não quer se dar o trabalho de fazer algum tipo de construção em cima disso. Tem uma coisa que eu achei curiosa quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo aqui, que é uma entrevista do ator que interpreta o Tom, o aprendiz. Ele diz que o personagem dele era só uma espécie de ferramenta pra história. E beleza, eu acho que focar no plot ao invés dos personagens é uma abordagem narrativa válida. Só que se esse é o caso aqui, por que é que essa história ela é tão previsível e tão sem sentido? Então assim, cara, se isso aqui tivesse saído hoje, eu ia cravar que isso foi escrito por inteligência artificial. Esse filme aqui é um exemplo claro daquilo que eu falei lá no vídeo de Stardust, só que ao contrário. É um filme que pega todos os clichês possíveis, pega uma história formulaica, aquela bem receita de bolo mesmo, mas acaba fazendo tudo errado. O Sétimo Filho tinha uma equipe de peso e uma saga de livros de sucesso para adaptar, mas fazendo algo completamente diferente do material original, passando por uma crise nos efeitos visuais e tendo um roteiro absolutamente preguiçoso, o filme acabou sendo um tremendo fracasso de crítica e de bilheteria. Antes de você, deixa aí nos comentários se você curtiu O Sétimo Filho e aproveita e deixa sugestões aí pra gente trazer de outros temas aqui no canal também. Valeu, gente, muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima.